E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo. E é o seguinte, pessoal, essa semana a gente vai estar trabalhando a semana de revisão, tá bom? Deixa eu me organizar aqui, que eu tô meio fora de enquadramento. Pronto. Essa semana a gente vai estar trabalhando a semana de revisão. Talvez vocês estejam escutando aí um pequeno sonzinho ao fundo, mas é que esses dias aqui tem um parque aqui perto da minha casa e os caras passam a tarde e a noite com um som ligado aqui, e aí, enfim, não tem como evitar, né? Não tem como eu ir lá e desligar o som dos caras, mas bora lá pro vídeo de hoje, tá bom? Lembrando, pessoal, que ainda essa semana, né, tô postando esse vídeo aqui na quarta-feira, ainda essa semana a gente vai estar fazendo uma transmissão ao vivo, né? Uma reuniãozinha lá pelo Meet. Vai acontecer na sexta-feira. Vocês podem confirmar o horário aí no grupo ou com a coordenadora de vocês, a professora Cássia, ou diretamente comigo aqui no WhatsApp, tá bom? Então, bora lá para a aula de hoje. Revisão sobre equações de segundo grau, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns exercícios para a gente fazer em conjunto. Na sexta-feira, a gente faz mais, tá certo? Bora lá, então. Primeiro exercício é esse aqui, ó. Dados números -1, 0, 1 e 2. Quais deles são raízes dessa equação? Então, aqui a gente tem uma equação de segundo grau, x² menos x menos 2 igual a 0. E a gente tem que verificar quais desses números, se é apenas 1, se é 2, se é 3, ou se até mesmo os 4, são raízes dessa equação. Então, como é que a gente faz? Pega um desses números, substitui na equação e vê se o resultado vai dar 0, tá bom? Vamos verificar aqui o primeiro cara, né? Pegando aqui o x, eu pego um valor, né? Substitui lá na incógnita e verifica se essa sentença é verdadeira. Vamos lá. Escolhendo aqui primeiro o -1 para x igual a -1. O que a gente tem? A expressão x² menos x menos 2 igual a 0 vai ficar -1² menos o -1 menos 2 igual a 0. -1² é 1, menos o -1 fica mais 1, menos 2. Mais 1, 1 mais 1 fica 2, 2 menos 2, 0. Então, essa sentença é verdadeira. Então, quer dizer que o -1 é uma das raízes dessa equação. Vamos verificar o 0. Vamos verificar logo o 1. Vamos verificar aqui o número 1. O 1 a gente pega e substitui do mesmo jeito na expressão, né? x² menos x menos 2 igual a 0. Vai ficar 1² menos 1 menos 2 igual a 0. 1² é o próprio 1. Menos 1 a gente repete, menos 2. 1 menos 1 cancela, fica 0. Vai sobrar apenas o menos 2. Então, aqui está dizendo que menos 2 é igual a 0. E isso não é verdade. Então, essa sentença ela é falsa. Logo, esse número 1 não é raiz dessa equação aí, tá bom? Passou uma moto aqui buzinando agora, galera. Vamos lá para outra tentativa. Vamos tentar agora o número 0. Pega aqui na equação e substitui o 0 no lugar do x. Onde tem x² menos x menos 2, você troca o x pelo 0. Fica 0² menos 0 menos 2. 0² é o próprio 0. 0 menos 0 é 0, menos 2, repete aqui, menos 2, né? Então, menos 2 igual a 0. Isso não é verdade. Então, essa sentença também é uma sentença falsa, tá bom? Então, o 0 não é raiz dessa equação. E, por último, falta a gente testar o 2, né? Os números que tinha lá, -1, 0, 1 e 2. A gente já testou 3 desses números. Vamos testar aqui o número 2. Para x igual a 2, a gente tem a expressão x² menos x menos 2 igual a 0, ficando assim, 2² menos 2 menos 2 igual a 0. 2² é 4. 4 menos 2 é 2, menos 2 é 0. Então, 0 igual a 0. Essa sentença é verdadeira. Então, pessoal, as raízes dessa equação são o -1 e o 2, tá bom? Você pode pausar o vídeo aqui, voltar, fazer uma anotação, caso ache necessário, tá bom? E bora para a próxima, tá certo?
próxima é esse aqui, ó. Determinar as raízes ou soluções dessa equação. Nesse primeiro exercício aqui, nesse primeiro exemplo, o que eu fiz? A gente tinha as raízes e verificou se aquelas raízes eram soluções dessa equação. Agora, nessa outra, eu vou ter que encontrar quais são essas raízes. A partir dessa expressão, x ao quadrado menos 8x igual a 0, eu vou ter que encontrar quais são os números reais aqui, né, que eu posso colocar no lugar do x, e vai fazer essa conta dar igual a 0, tá bom? O U igual a R aqui, ele está dizendo que o conjunto universo onde a gente pode procurar os resultados é o conjunto dos números reais, tá bom? Essa equação aqui, pessoal, é uma equação de segundo grau incompleta em C. Falta o C, né? A gente tem aqui o ax ao quadrado, no caso aqui o A é o número 1, e o bx, no caso aqui o B é o número 8, tá bom? E não temos o C, então é uma equação de segundo grau incompleta em C. Como é que a gente faz esse tipo de equação, né? Primeiramente, a gente isola o fator comum, que é o x, né? Usando aqui a técnica de fatoração, x ao quadrado quer dizer que é x vezes x, menos 8x quer dizer que é menos 8 vezes x. Então, aparece um x aqui e outro x aqui. Então, eu coloco esse x aqui para fora em evidência. Fica x multiplicando x menos 8 dentro do parênteses. Se você fizer aqui, ó, x vezes x, fica x ao quadrado. E x vezes menos 8 fica menos 8x. Isso aqui é igual a 0. Tá bom? Aqui no final é igual a 0. Então, eu tenho dois números multiplicando, x e esse negócio que está dentro do parênteses aqui, que é o x menos 8, e isso dá 0. Então, galera, quer dizer, tá bom? Continuando aqui, quer dizer que pelo menos um dos dois tem que ser 0. Pode, inclusive, os dois ser igual a 0, né? Você tem dois números multiplicando, dá 0, ou o primeiro é 0, e o segundo é diferente de 0, ou então o segundo é 0 e o primeiro é igual a 0. Ou então, ambos os números são 0. Nesse caso aí, os números que a gente tem é o x, então uma solução seria x igual a 0, e a outra solução é aquele cara que está dentro do parêntese, que é o x menos 8. X menos 8, para ser igual a 0, é preciso que o x seja igual a 8. Então, galera, as raízes dessa equação aí, tá bom? O conjunto verdade aí que resolve esse problema são os números 0 e 8, tá bom? 0 e 8 resolvem essa equação. Vamos voltar aqui, ó, só para verificar. Olha aqui, ó. Se eu pegar, no lugar desse x botar um 0, fica 0 ao quadrado, que é 0. No lugar desse outro x botar 0, fica o menos 8 vezes 0, que também é 0. Então, fica 0 e 0. Nenhum problema. A equação dá 0. Se eu botar no lugar do x o 8, fica 8 ao quadrado, que é 64, menos 8 vezes 8, que também é 64. Aí ficava 64 menos 64, que é 0, beleza? Então, por esse motivo é que os valores aí que tornam a equação verdadeira são o 0 e o 8, beleza? Mais outro exemplo aqui, pessoal. Determinar as raízes ou soluções desta equação aqui. 2x ao quadrado menos 72 é igual a 0. Essa equação aqui é uma equação de segundo grau incompleta em B. A gente tem aqui o primeiro membro, que é o ax ao quadrado, no caso aqui o A é o 2. Não temos o bx e temos aqui o C, que no caso é o menos 72. Como é que a gente resolve isso aí? Isolando a incógnita, que no caso a incógnita é a letrinha x. Então, primeira coisa, eu vou adicionar 72 de ambos os lados da equação, para poder ficar menos 72 mais 72 aqui, cancelar. E aqui fica 72 mais 0, que é o próprio 72. E aí a nossa equação fica 2x ao quadrado é igual a 72. Tá certo? Segundo passo, dividir todo mundo por 2. Tá bom? Divide aqui por 2, divide aqui por 2. 2 dividido por 2 fica só o x ao quadrado. E 72 dividido por 2 vai ficar 36. Tá bom? Então, x ao quadrado é igual a 36. X é um número que multiplicado por ele mesmo dá 36. Quem é esse número? Pode ser a raiz positiva de 36 ou a raiz negativa de 36. Tá bom? Que é
mais ou menos a raiz de 36. Ou mais ou menos. Quer dizer, então, que é mais ou menos 6. Porque 6 ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6, dá 36. E menos 6 vezes o menos 6 também dá 36. Beleza, galera? Então, aqui mais uma questãozinha resolvida aí para vocês, tá bom? Observaçãozinha aqui, tá? Quando a gente resolve as equações em segundo grau, vocês perceberam ali que nas duas que eu fiz, uma resposta foi 0 e a outra foi 8, e na outra equação que eu fiz, uma resposta foi mais 6 e a outra menos 6. Se você tiver dúvida, volte o vídeo e assista novamente. Com isso, a gente tem um resumo, pessoal, de situações aí, tá? Eu resolvi essas equações sem utilizar a fórmula resolutiva, tá? As questões usando fórmula de Bhaskara eu vou fazer na próxima aula. Lembrando que a equação de segundo grau tem essa estrutura, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E a gente tem que, primeiro, se eu quiser usar a fórmula resolutiva, calcular o discriminante, o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes ac. Lembrando que b, a e c são os coeficientes, né? São esses números que acompanham aqui o x ao quadrado e o x e esse elemento aqui independente. Então, com isso, a gente tem um resumozinho aqui do que pode acontecer quando eu resolvo uma equação de segundo grau. Se esse número aqui, se o delta for um número positivo, ou seja, se ele for maior do que 0, a equação vai ter duas raízes, tá bom? E essas duas raízes serão diferentes, uma diferente da outra. Se o delta der igual a 0, a equação tem duas raízes, mas elas são iguais, ou seja, ela tem, na verdade, uma, já que a primeira raiz e a segunda raiz serão o mesmo número, então tem apenas uma raiz. E quando o delta é menor do que 0, delta deu negativo, quer dizer que essa equação não tem raiz, ou seja, não existe nenhum número que, quando colocado lá no lugar do x, vá fazer a sentença ser verdadeira, tá bom? Mais uma informaçãozinha aqui, ó, é sobre fatoração, tá bom? Que a gente estudou no mês passado, fatoração. Pode ser que, em alguns casos, você tenha dúvida como é que faz a fatoração. Então, vou lembrar aqui algumas situações. Se você tiver uma situação desse tipo aqui, a gente faz a fatoração colocando o fator comum em evidência, que foi o que eu fiz naquele segundo exercício, tá bom? Onde tinha x ao quadrado menos 8x. Eu coloquei o fator comum em evidência, que no caso era o x. Então, se você tiver a vezes m mais a vezes n, perceba que aqui aparece um a e aqui também aparece a. Então, o a é o fator comum. Eu coloco o a para fora aqui, ó, coloco ele em evidência, e o a está multiplicando m mais n. Esse é um dos casos de fatoração. Outro caso é a fatoração por agrupamento, tá bom? Por agrupamento. Vamos supor que você tenha aí uma situação que apareça ax mais AY mais BX mais BY. Lembrando que A, B, X e Y podem ser quaisquer valores, tá bom? Nesse caso aí, ó, perceba que você tem fatores comuns aqui, ó. Tem o A que multiplica o X e o A que multiplica o Y. Então, eu coloco o A em evidência. Fica A vezes X mais Y dentro do parênteses. E na outra parte, eu tenho o B multiplicando o X e o B multiplicando o Y. Então, eu coloco o B em evidência. Coloco o B aqui para fora. B vezes X volta a ser o BX. E B vezes Y volta a ser BY. Então, eu separei aí o A e o B dos fatores X mais Y. Só que agora ficou assim, ó. X mais Y multiplicando o A. E X mais Y multiplicando o B. Então, quer dizer que o X mais Y está multiplicando tanto o A como o B. E aí, essa expressão ela fica fatorada neste formato aqui. A mais B vezes X mais Y. Tá bom? Outro caso é a diferença de dois quadrados. Quando você tem uma coisa desse tipo, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado. Você pode fatorar dessa forma. É o A mais B vezes A menos B. Tá
bom? A mais B vezes A menos B. Esta é a fatoração dessa expressão. E, por último, o trinômio quadrado perfeito, que é quando você tem o A mais B ao quadrado, ou então o A menos B ao quadrado. A expressão original é essa, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Fazendo a fatoração, isso aqui quer dizer que é A mais B elevado a 2. E quando você tiver A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, é o A menos B elevado a 2, tá bom? Esses casos de fatoração a gente viu já anteriormente, eu estou apenas reforçando aqui, porque pode ser que, eventualmente, você está resolvendo ali uma questão e, de repente, aparece uma situação em que você tem que fatorar. E aí você não lembra. Poxa, como é que eu faço agora se eu não lembro? Pega aqui o vídeo, anota essas informações e aí deixa no caderno guardadinho. Se surgir a necessidade de usar, você tem aí esse recurso, tá bom, pessoal? Galera, bons estudos para vocês, tá bom? Eu peço a vocês que, se tiver dúvida, mande mensagem para mim, entre em contato, que eu estou aqui disponível para ajudar vocês, tá bom? Assistam o vídeo com paciência, volte quando achar necessário, dê pause aí, faça anotações, e é isso, tá bom? Se você estiver aqui no YouTube, volte lá na plataforma. Na plataforma tem um formuláriozinho com 5 questões, tem questões que é para você digitar a resposta, tem questões que é para você apenas marcar, tem umas questões lá interessantes para lembrar vocês de alguns conceitos que a gente estudou, tá certo? Então é isso, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Nós nos vemos, né, através aqui da câmera, na sexta-feira, às 14h30, né, 2h30 da tarde, eu marquei uma aula com vocês aí, vai ser algo em torno de meia hora, 40 minutos, mais ou menos, tá bom? Então é isso, valeu, bons estudos, tchau, até a próxima aula.